Pode usar. Alô. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cristiano e soy de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em sul de Brasil. Eu vou falar um chiquito sobre um projeto que estamos trabalhando há um ano e pouco em Unicinos, e que temos chamado de Social Card, ou tarjeta social. A ideia deste projeto, basicamente, é combinar três coisas. Apresento o Social Card com uma fórmula que inclui três componentes muito importantes para compô-lo. O primeiro é a TUI. Claro, a TUI é o componente talvez mais importante, mais significativo nesta fórmula. É o componente que habilita conjunto de serviços inteligentes e que permite explorar todas essas funcionalidades que falarei um pouquinho. Depois, as redes sociais. O que proponemos, basicamente, vou mostrar alguns exemplos e o que pensamos, pero é aproximar a ideia, o fato de que os estudantes estão se relacionando, estão se comunicando nas redes sociais com a TUI. Como podemos fazer isto? E, finalmente, os teléfonos móveis, as tabletas e todos estes dispositivos que hoje são uma realidade e que em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, empregamos. Então, o que queremos, nosso foco em el Social Card é permitir fornecer um conjunto de serviços baseados em el contexto de usuário. E aqui, quando digo contexto, quero dizer, podem ser uma ampla gama de coisas, desde a localização da pessoa, que está muito usado hoje, tem muitas apps que fazem uso da localização, pero podemos pensar coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, o perfil de los usuários, uma ação, um evento, algo que caracterize o ambiente ou as pessoas envolvidas. Então, vou mostrar. Primeiro, como se diz em la matemática, vou demonstrar a fórmula, mostrar para vocês os componentes da fórmula e, ao final, alguns exemplos de coisas que pensamos e que estamos fazendo em el contexto de los observatórios. Em Unicinos, temos um observatório que tem trabalhado com redes sociais, juegos, o conceito de gamification, e pensamos que tudo isto é muito importante quando se habla de la TUI. Bueno, primeiro componente, la TUI. Como sabemos, la TUI, mirando para o conjunto de serviços que la TUI tem hoje, falei um pouco disto ayer, que a TUI é muitas vezes utilizada como um token, como algo que identifica a pessoa, que autentica. Pero a TUI é mais que isto. É uma ferramenta muito forte de comunicação e de serviços. Vicente, em sua charla ayer, disse que a TUI é tão social quanto um portal de serviços. E isto é muito importante. Quando tenho na TUI, además de poder utilizar um conjunto de serviços, pertenço a uma comunidade. A TUI me habilita, me diz, sou de la universidade, sou de Unicinos, sou de la comunidade, tenho uma carreira, tenho um conjunto de cursos a que pertenço. E isto é muito potente. E se pode usar isto para permitir coisas mais avançadas. Também... ok. Também a TUI é um meio de pago. Isso é algo muito importante que se pode ser explorado. Também a TUI, como debatemos um pouco ayer, como mirando o futuro,
Talvez hoje é uma tarjeta, amanhã é um software, um aplicativo em el dispositivo. E talvez mais importante, ou tão importante, melhor, que tudo isso, é que a TUI é um instrumento de relação, é um canal, é algo que é muito importante, tanto da universidade se comunicar com o aluno, quanto do aluno se comunicar com a universidade. Bueno, esta é uma parte da fórmula. A outra parte da fórmula são as redes sociais. E quando me refiro a redes sociais, estou pensando em dois aspectos. As redes sociais físicas, nossas relações. Hoje, temos aí uma rede social física. Todos nós estamos envolvidos com o Congresso de la TUI. Esta é como uma rede social. Temos nossos amigos de futebol. Teremos nossos, muitas redes em nossa vida. E, además, também temos um conjunto de redes virtuais. E, por parte dos estudantes, cada vez mais se usa estas redes. E são, variadas. Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, LinkedIn. E, poderia falar toda manhã de nomes de redes sociais que se utiliza hoje. Então, este é um componente importante. E algo que destaco quando hablo de redes sociais é um conceito que trabalhamos em Unicinos, que é de las redes sociais espontâneas. O que é isto? Para nós, uma rede social espontânea é uma rede social que se cria vinculada a um contexto. Por exemplo, nós temos um contexto, o Congresso de la TUI. Poderíamos ter, además de los serviços que temos hoje, de poder, por exemplo, obter uma botella de água, por exemplo, pegar uma bici, poderíamos ter serviços virtuais que permitissem maior interação, comunicação entre os que estão neste contexto. Importante destacar que a ideia não é criar mais uma rede social, temos muitas, mas aproveitar o fato de termos uma TUI em um contexto e explorarmos este contexto para aproximar as pessoas, para comunicação, para interação. O que pode ser o contexto? Aqui há alguns exemplos, a localização, um evento, um perfil, uma atividade. Um professor em sua classe disse a seus alunos, vamos criar grupos hoje para fazer uma atividade. Cada grupo pode estabelecer sua rede social espontânea. Como pode se fazer isso? Muito simplesmente usando o NFC de las tarjetas em um dispositivo móvel e criando um grupo dinâmico. Esta é uma maneira, poderia ter outras maneiras. Bueno, vamos a ver que quando combinarmos tudo isso, teremos algo muito potente. E a terceira parte, a última parte da fórmula, são os dispositivos móveis. Además, mais importante que os dispositivos móveis são os apps que criamos para estes dispositivos. Porque estes apps o que podem explorar? Podem explorar este aspecto que não é possível, talvez hoje, com uma tarjeta de interação, de uma comunicação de duas vias. Se pode receber informações todavia, que hoje se usa a tarjeta mais para identificação, mais para prover algo. Com um dispositivo, um telefone inteligente, se pode receber as notificações, se pode receber informações. Então, esta é um pouco a ideia de Social Car. Vou trazer algumas coisas que pensamos em termos de serviços, unindo esses três conceitos de la TUI, as redes sociais e os dispositivos móveis. Primeiro, a integração. Pense em serviços que vimos ayer, que vimos hoje. O aluno chega na universidade, em el parking, usa sua tarjeta. Automaticamente poderíamos lhe perguntar em la pantalla de la máquina de parking, gostarias de fazer um check-in em Foursquare que estás em la universidade? Sim, está hecho. Hoje o que temos em Unicinos, temos todos os contatos do aluno nas redes sociais em la tarjeta. É importante que em el app de la universidade, o aluno pueda autorizar, nos dizer se este app pode publicar
pode interagir com a rede social em meu nome. Isto é muito importante, porque uma vez que ha hecho isto, podemos simplesmente com a tarjeta, sem usar o app, dizer em Foursquare ou em Facebook, ou que seja, que o aluno está em la universidade. Outro exemplo, vou em um evento como o Congresso de TUI, uso minha tarjeta e aparece na pantalla, gostaria de curtir a página de Facebook do evento? Sim, está hecho. E se pode usar isto também para enviar notificações para o dispositivo, avisando de coisas, por exemplo, uma mudança em la agenda do evento ou algo do tipo. Outro exemplo, a possibilidade de criação de grupos dinâmicos. Penso que este é um conceito muito potente. Imagina que estou na universidade e tenho uma interface muito sencilla para se criar grupos. E puedo combinar as mais diferentes coisas. Meus vínculos na universidade, que eu sei, que a universidade conhece, meus vínculos das redes sociais e meu contexto. Por exemplo, estou na biblioteca e poderia querer saber quem são meus colegas que estão comigo em um curso de, por exemplo, cálculo, que estão neste momento na biblioteca. E poderia criar um grupo destes. Ou quem são meus companheiros, meus amigos de Facebook que estão na universidade. Você poderia criar grupos dinamicamente, com uma interface muito sencilla, muito amigável. Poderia-se criar algo para facilitar a interação e a comunicação das pessoas. Estou em el trem, vindo para a universidade, e poderia querer saber quem são as pessoas que conheço em las redes sociais, em la universidade, que estão no trem. E se poderia criar um grupo disto. E começar a se debater, a se discutir, a interagir, a trocar mensagens, bueno, o que quiera, porque há muitas possibilidades com isso. 3? Ok, vou mais rápido. Bueno, a possibilidade de check-in, ha hablado um pouco disto, de quando se usa a tarjeta, se hace um check-in. A possibilidade de grupos baseados em localização, também ha hablado deste exemplo. Esta é outra ideia. Em el primeiro uso del dia de la tarjeta em la universidade, os estudantes recebem em seu teléfono uma informação dizendo o que há hoje, o que está acontecendo hoje na universidade. Por exemplo, o que tem de eventos acontecendo, qual é o menu de dia em el restaurante, coisas desse tipo. Outra possibilidade que penso que pode ser explorada é a ideia de jogos e de gamification. Com o uso de um aplicativo como este, poderíamos estimular coisas muito interessantes. Por exemplo, hemos hablado com a Universidade de Múrcia, talvez para fazer um jogo que compensa, que dá pontos de acordo com a conservação de carbono, com ações mais ecológicas que o aluno pode fazer. Se vem de coche, a universidade ganha 0 pontos, mas se vem de bici, ganha 100 pontos. Coisas desse tipo que poderiam estimular os alunos a fazer ações mais ecológicas, em troca, ganharem pontos, por isso, competirem por isso. Você poderia usar isso para várias coisas. O processo, estava falando com a Eva, a ideia de usarmos isto para o processo de credenciamento do aluno, quando vai obter pela primeira vez sua tarjeta, criar um processo de jogo para isto que estimule, que ajude ao aluno a apreciar o processo, tornar o processo mais eficiente. As ideias de redes sociais espontâneas também são muito importantes. Hoje, em certos aspectos, además dos serviços físicos de las universidades, temos um conjunto de serviços virtuais. Pero poderíamos estender esse conjunto de serviços para serviços virtuais contextualizados. Os dispositivos móveis têm um conjunto de sensores que se poderia usar, e cada vez mais temos. Poderia-se usar esses sensores para tornar esses serviços mais contextualizados. Quero encontrar algo, poderia usar um mapa na aplicação que considera minha ubicação, por exemplo.
Então, são coisas que se pode trabalhar. Bueno, penso que estou no fim, o último slide, o último diapositivo. Penso que a TUI é uma ferramenta, bueno, estupenda. E se pode fazer muito. E a ideia de combinar os móveis, as redes sociais, talvez se possa aproximar mais a TUI de lo cotidiano, de las coisas de la vida do estudante com as coisas da universidade. E se pode criar um conjunto de serviços muito potentes que agregam um valor ao que temos hoje. Quando se pensa em termos de futuro, hoje não se sabe até quando teremos a tarjeta em plástico, quando usaremos o SIM card, o micro SD, um app, outras possibilidades como o BLE, que se falou pouco em el evento, o Beacon, ou a computação vestível que se usa como o relógio de Apple que comentei ayer. São coisas que estão evoluindo. O que se sabe em uma área que investigo é o que chamamos, não sei se vosotros escutaram este termo, é computação ubíqua. A ideia é que o computador, como vemos hoje, vai desaparecer. Está cambiando. Hoje, em um evento como este, vemos mais tabletas e teléfonos que talvez notebooks. Em alguns anos, a computação vai estar mais integrada ao nosso cotidiano. E a TUI é uma potente ferramenta para me permitir isso. Muitas graças.